Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos da sua novela preferida? Clique no link da descrição. Acesse nosso site. Aqui você encontra todos os resumos das próximas semanas de todas as novelas. No capítulo 081, segunda-feira, 18 de julho, no povoado, Lúcio diz ao padre Lupe que já está comprovado que Elisa é filha de Augusto. Carmen pensa que seu plano não vingou, pois Augusto descobriu que é o pai biológico de Elisa. Augusto expulsa Carmen de sua casa. Na casa de Lúcio, Paloma diz que Damião pode ser seu irmão. Elisa diz que sente medo de que Damião vá buscá-la. Augusto procura Carmen para pedir-lhe perdão por tê-la agredido. Almerida pede a Braulio que se torne amigo de Damião, o convide para sair, e o distraia. Braulio convence Damião a sair com ele. Augusto procura Elisa para pedir-lhe perdão. Ele diz que Carmen inventou de tudo para separá-los. Ela acredita nisso e diz que voltará à sua casa. Dolores empacota as coisas de Elisa para que ela volte com Augusto. Carmen diz a Ramiro que ele não pode mais viver em sua propriedade, e que se apresse em buscar outro canto. Carmen procura Elisa para pedir-lhe perdão. Elisa responde que não pode perdoá-la. Carmen diz que todos merecem uma segunda oportunidade. Na fazenda Arango, Florência entra no quarto de Damião e ele, bêbado, pede que ela o ajude a esquecer Elisa. Ela se aproveita da situação e o beija. Na igreja, Ramona procura Gael para perguntar-lhe sobre Paloma, já que não a encontra e está em desespero. Gael e Ramona veem um corpo flutuando na lagoa. Ramona chora desesperada, pensando que o corpo pode ser de sua neta. Paloma agradece a Lúcio por haver permitido que ela ficasse para dormir em sua casa. No capítulo 082, terça-feira, 19 de julho, na igreja, Elisa pergunta ao padre Lupe se Damião já sabe que eles não são irmãos. Lupe aconselha Elisa a ir pessoalmente falar com Damião e esclarecer tudo. Carmen reclama com Horácio por ele não ter conseguido roubar as passagens de avião de Ramiro. Henrique encontra Paloma chorando e a leva em sua caminhonete para casa. Elisa procura Damião em sua fazenda e, ao entrar em seu quarto, o vê na cama com Florência. Ela sai zangada e pede a Almerida que não diga a Damião que esteve à sua procura. Na processadora, Braulio escuta quando Ramiro diz a Vicente que teve uma relação com sua mãe. Na fazenda Arango, Almerida pede para Florência rogar a Deus para estar grávida de Damião, pois assim ela poderá tirar Guido da cadeia. Por telefone, Sabrina pede a Paulo que saiam para conversar, mas ele se nega. Betânia escuta e rapidamente diz à filha que está de acordo que ela tenha uma relação com Paulo, e que o convide para jantar em sua casa. Na processadora, Ingrid pede a Ramiro que mate Carmen, já que está certa que foi ela quem matou Quênia. Na fazenda Arango, Henrique diz a Florência que fará de tudo para que eles estejam juntos. Florência responde que se casará com Damião, e que entre eles não pode haver nada. Henrique se encontra com Paulo e o ameaça para que ele não volte a se aproximar de Sabrina. Elisa comenta com Augusto que deseja ser a maior exportadora da região. Augusto pergunta se ela já falou com Damião para que se casem. Elisa responde que logo fará. Almerida visita Guido na cadeia e o diz que se ele se arrepender, ela o perdoará. Guido insiste, dizendo que não fez nada. Almerida vai embora. Na igreja, Carmen pede ao padre Lupe que fale com Augusto, já que ele pensa em expulsá-la de sua casa. Damião fala com seu tio e pede que ele o case com Florência.
Na fazenda Arango, Florência pede a Paulo que não se esqueça do trato que fizeram quanto à gravidez de Sabrina. No consultório, Betânia visita Edmundo e o flagra com Ingrid. Ela exige que o esposo saia de sua casa, já que não permitirá que ele a engane mais. Augusto e Carmen se encontravam e começam a discutir. Carmen saca um revólver e ameaça o marido, dizendo que o matará caso ele realmente a expulse de sua casa. No capítulo 083, quarta-feira, 20 de julho, Augusto diz a Carmen que essa é a última noite que ele permite que ela fique em sua casa. Ramiro tenta pressionar Augusto para que ele assine um contrato de compra e venda. Lúcio aconselha Augusto a não vender suas terras. Carmen finge estar surpresa quando Betânia entra apressada e informa que encontraram Betânia morta na lagoa. Augusto pede desculpas a Damião por tudo o que fez. Nesse momento chega Gael, que diz que o corpo encontrado na lagoa é de Kênia. Por telefone, Ramiro diz a Carmen que Ingrid foi embora sem avisar, e que precisa dela em sua casa. Na cabana de Ramona, Paloma dá notícia à sua avó, dizendo que Damião e Elisa são meio-irmãos. Na igreja, Elisa aconselha Gael a dar uma oportunidade para sua mãe. Padre Lupe faz Augusto entender que não é o responsável pela morte de Kênia. Ramona chega à fazenda procurando por Augusto, mas ao ver Horácio prefere retirar-se. Augusto questiona Padre Lupe quanto ao que ele sabe sobre Carmen, mas este o aconselha a procurar Ramona, para que saiba de uma vez por todas de tudo. Florência se zanga quando é confundida com Elisa por Damião. Elisa entrega a seu pai uma carta que encontrou, uma carta de Kênia. Dolores informa a Augusto que Ramona foi procurá-lo, e que pediu que fosse à sua casa. Na casa de Carmen, Ramiro a ameaça com uma arma, dizendo que Ingrid pediu que ele vigasse Kênia. Na cabana de Ramona, ela esclarece para Augusto que no dia do acidente em que Estefânia e Rogério morreram, o carro estava vindo para o povoado, e não indo embora como todos pensam. Ramona diz a Augusto que quem ia fugir com Rogério era Carmen, e que Estefânia tentava impedi-la. Carmen diz a Ramiro que ele só serve para estar na cama e para cumprir as ordens de Almerida e Ingrid. Ramiro se zanga e aponta a arma para Carmen. Carmen o desafia a atirar. Na cabana de Ramona, ela diz a Augusto que Carmen já estava grávida quando se casou com ele. Sabrina comenta com Paulo que eles precisam se casar, pois ela está grávida. Ramiro exige que Carmen confesse que foi ela quem matou Kênia. No capítulo 084, quinta-feira, 21 de julho, no consultório de Edmundo, Augusto se zanga com o médico por ele não ter dito antes que Carmen já estava grávida antes do casamento. Florência e Damião pedem ao Padre Lupe que os case. Padre Lupe pergunta a Elisa por que ela ainda não esclareceu com Damião que eles não são meio-irmãos. Elisa responde que quando foi dizer, encontrou Damião na cama com Florência. Damião diz à sua mãe que foi pedir a seu tio para casá-lo com Florência, e que o casamento será na fazenda. Depois, eles irão viver na capital. Augusto se lembra de quando Ramiro disse que o filho de Carmen não era seu. Sabrina tenta pressionar Paulo para que ele peça sua mão, já que sua gravidez já começa a ser notada. Ramiro entrega dinheiro a Ingrid e sugere que ela vá viajar para relaxar um pouco, e também para tentar superar a morte de sua filha. Augusto exige a verdade de Ramiro. Ingrid diz a Ramiro que deseja ver Carmen morta, e já que ele não o fez, talvez Augusto faça. Augusto chega alterado e pergunta a Dolores por Elisa. Como ela não está, Augusto manda buscá-la.
Na cabana de Ramona, ela pergunta se Elisa já falou com seu pai, já que com a revelação que é filha biológica de Augusto, sua vida mudará para sempre. Carmen comenta com Betânia que tem muitos problemas com Augusto, por culpa de Elisa, e pede que a amiga a deixe viver um tempo em sua casa. Padre Lupe diz a Ingrid que a única culpada pela morte de Kenya é ela mesma, que muitas vezes Kenya disse que sofria muito ao lado da mãe, e que ela não era uma boa pessoa. Ingrid agradece Edmundo por seu apoio e ele a convida para jantar. No quarto de Augusto, ele fica de joelhos diante de uma foto de Estefânia e Branca. Carmen chega e diz que apenas foi recolher seus pertences. Augusto, fora de si, a agride. Augusto diz a Carmen que já sabe de tudo, que ela era amante de Rogério, que o filho que esperava era dele, e que quem ia fugir com Rogério era ela. Ele ameaça levá-la na praça e gritar para todo o povoado a verdade. Carmen atira em Augusto. Horácio percebe o que ocorreu, e Carmen o ameaça, dizendo que dirá à polícia que foi ele quem disparou. Damião pede a Gael que seja padrinho de seu casamento, e o aconselha a terminar com Paloma e ser feliz ao lado de Elisa. Horácio diz a Carmen que está disposto a fazer qualquer coisa para não acabar atrás das grades. No capítulo 085, sexta-feira, 22 de julho, no consultório, Henrique pede a Edmundo que proíba a Sabrina de ter uma relação com Paulo. Henrique convida Paloma para ir ao cinema e ela aceita. Elisa anda pelo campo se lembrando da conversa que teve com seu pai. Dolores a chama e diz que Augusto precisa dela, pois chegou em casa muito alterado. Na praça, Vicente se aproxima de Sabrina, mas Paulo coloca para correr. Vicente sente-se mal e Dolores e Elisa o ajudam. Paloma e Henrique correm para chamar Edmundo. Carmen chega à casa de Florência e Edmundo se opõe a que ela fique ali. Henrique chega e pede ao pai que vá ao centro, pois Vicente precisa de ajuda. Elisa chega à sua casa gritando por Augusto. Ela o encontra morto, abraçado a uma arma. Dolores liga para Lúcio e pede que ele ajude Elisa. Lúcio telefona para Carmen na casa de Betânia para informar-lhe do ocorrido, e pede que ela vá imediatamente para a fazenda. Carmen chega com Betânia no momento em que estão retirando o corpo de Augusto. Carmen, cínica, grita que o marido se suicidou com a arma que mantinha no escritório. Elisa estranha o que a tia disse, e questiona como ela soube do ocorrido com Augusto se não estava em casa quando ele se matou. Carmen diz que se suspeitasse, jamais teria saído de casa. No hospital, Vicente pede para ver Ramiro e Braulio se retira zangado. Na processadora, Almerida diz a Ramiro que Vicente está no hospital, e que precisa de um transplante de rim. Ele responde que isso não o interessa. Lúcio informa Malu que Augusto está morto. Malu procura Damião para lhe informar do ocorrido. Almerida recebe a notícia, e fica encarregada de informar o filho. Carmen diz a Lúcio que não haverá velório, já que não quer prolongar o sofrimento dela e de sua sobrinha. Lúcio responde que vão enterrar Augusto junto a Estefânia. Carmen grita que jamais permitirá, pois ele será enterrado junto a seu filho. Fonte: Abismo de Paixão, novela do SBT, resumo dos próximos capítulos. Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela. Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui. De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal. Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. Até a próxima.